Salve, amados amigos e irmãos, com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez juntos para falarmos da poderosa palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Curiosidades Bíblicas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro mais comprado e mais lido em todo o mundo. Um livro que ele conta a história de um povo, do povo de Deus, mostra as promessas que Deus, o Deus de Israel, tem para o seu povo. E esse livro, ele foi escrito durante um longo período de tempo. Para falarmos da curiosidade de hoje, vamos primeiro meditar no versículo que está no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 12, que diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim no monte e fique ali, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi, para que os ensines. Esse versículo, ele mostra quando Deus falou diretamente com Moisés. Disse assim: sobe a mim no monte, que eu te darei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que eu escrevi, que Deus escreveu. É uma curiosidade muito interessante. Primeiro nós vamos falar do período em que a Bíblia foi escrita. O Antigo Testamento, do primeiro ao último livro dele, ele foi escrito num período de tempo de aproximadamente 1000 anos, por diversos homens inspirados por Deus. Um período bem extenso de tempo, né? Com riquezas de detalhes do local, do povo, do agir de Deus. E o Novo Testamento, que fala do cumprimento da promessa da vinda do Messias, do ministério de Jesus, ele foi escrito em média num período de 50 a 75 anos. Olha aí, Antigo Testamento, uma média de tempo aproximado de 1000 anos, entre o primeiro e o último livro, e o Novo Testamento, que conta toda a vida, morte, ressurreição, caminhada dos primeiros cristãos. Em média, para ser escrito, foi entre 50 e 75 anos. Bem interessante, né? Essa curiosidade. Algo bem assim, que é bom a gente saber, né? Mas vamos para o outro ponto do nosso vídeo de hoje. Esse livro que nos traz as maravilhas do Deus Todo-Poderoso, que nós já vimos que o Antigo Testamento levou em média 1000 anos para ser escrito, total, e o Novo Testamento entre 50 e 75 anos. Mas esse livro, ele só tem uma parte dele que foi escrita pelo próprio Deus. E essa parte está no versículo que nós lemos. Sim, que foi os 10 mandamentos. Todos os livros, toda a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por homens inspirados pelo próprio Deus. Mas os 10 mandamentos, eles foram escritos pelo próprio Deus Todo-Poderoso.
A Bíblia é um livro espiritual. Eu costumo dizer que você pode ler um livro de 200, 300, 400, 500 páginas num curto período de tempo. Mas a leitura dessa poderosa palavra, ela é uma leitura espiritual, que ela requer tempo, oração e dedicação. Por isso que é importante nós conhecermos cada detalhe dela. E hoje a nossa curiosidade bíblica é essa. O tempo em que foi escrito o Antigo e o Novo Testamento, por repetir, o Antigo Testamento levou em média 1000 anos para ser todo escrito, né? E o Novo Testamento entre 50 e 75 anos. E ela é sim um livro espiritual, mas um livro escrito por homens escolhidos e inspirados pelo próprio Deus, que em todos os seus capítulos existe uma parte que foi escrita pela mão do próprio Deus, que é os 10 mandamentos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que cada vez mais nós venhamos a buscar na presença de Deus uma intimidade com o Altíssimo que nos leve a uma vida de santidade e de conhecimento da poderosa palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que você possa assistir nossos vídeos, curtir, compartilhar, se inscrever. Leve a palavra de Deus a todo aquele que necessita. Amém. Glória a Deus.